Bom, a obra No Mundo Maior, primeiro capítulo, Entre Dois Planos. Bom, obviamente o primeiro capítulo já vem a apresentação de um pouco daqueles personagens que nos serão conhecidos, do qual estaremos convivendo com eles ao longo de toda a leitura, toda a literatura do livro, né? E também um esboço do que é o trabalho que vai ser realizado ao longo desse livro. As obras de André Luiz, todas elas, representam etapas do plano espiritual, vivências do plano espiritual, a que todos nós estaremos sujeitos, mostrando os degraus da nossa elevação espiritual. Interessante que a cada livro ele se associa, ou ele é convidado, ele participa de uma nova tarefa, de uma nova excursão, de um novo grupo de tarefa, né? E observem que a cada nova tarefa temos um outro André Luiz, sobre vários aspectos, né? Aquele André Luiz do nosso lar vai ficando cada vez mais para trás. Aquele nosso André Luiz que viveu o umbral, né? Que viveu todas aquelas experiências, né? Que foi assistido. Agora, a cada passo, vemos um outro André Luiz vivendo novas experiências e cada vez em nível mais elevado. Foi assim em todas as outras obras e, obviamente, também ocorre nessa. E aí ele tem a oportunidade de viver tarefas distintas. Nos Obreiros da Vida Eterna, basicamente, se tratava de um grupo em excursão à órbita terrestre, à costa planetária, em missão de resgate, de acompanhamento de cinco processos de desenlace, né? Mas, obviamente, não se restringiram só a isso, né? Alguém lembrou aqui que eram 6, porque tem o caso do primeiro, né? Que estava no umbral e foi assistido, que não estava no planejamento, mas que eles atenderam. Então, nos revelando todas as características desse momento, dessa experiência, e naquele grupo de indivíduos assistidos, né, de indivíduos espirituais assistidos, eram indivíduos que estavam deixando a costa planetária com muitos méritos, né? E aqui também descreve qual é o grupo de indivíduos que está começando a se fazer esse trabalho. Obviamente a gente vai ter que descobrir nos nossos próximos capítulos se todo o trabalho vai se circunscrever a esses ou teremos outros trabalhos a desvelar. Bom, então aqui nesse primeiro capítulo, Entre Dois Planos, eu da minha parte assim gostaria muito de destacar logo essa descrição que ele faz da Lua, né? Do luminoso disco lunar, essa lâmpada suspensa que vem acompanhando todo esse desenvolvimento do nosso processo de evolução espiritual há anos. É muito, muito linda essa descrição. Provavelmente da próxima vez que eu precisar falar sobre a Lua em qualquer circunstância, eu vou me recorrer a esse texto aqui, porque achei ele sublime. E aí em seguida ele começa a apresentar aqueles... Então, e aí ele começa a apresentar os indivíduos, os amigos do plano espiritual, os missionários de luz no plano espiritual, que irão acompanhar esse trabalho, né? E aí apresenta logo Calderaro, né? E depois apresenta Eusébio, delineando já pelas suas características os potenciais de cada um do trabalho que vai se fazer. E mais à frente, eles destacam que o trabalho que pretendem realizar é o socorro espiritual, o serviço do socorro espiritual. Mais à frente, destacam que algumas características que são fundamentais para a execução desse trabalho.
falam aqui o jogo das forças psíquicas e algumas características que são necessárias para desenvolver essa tarefa, como o desvelo, o interesse afetivo, o prazer afetivo, né, o prazer de servir e o mais interessante de todos, a santa paciência, né? Bem assim que é colocado, né? A santa paciência, né? Bom, basicamente todos os trabalhos que se pautam hoje, eu diria que no movimento espírita, perpassam por aqui, né? Mesmo aquelas assistências mais materiais, elas sempre têm um fundo de socorro espiritual, né? Em última análise, é mesmo aquele jogo psíquico de dizer às pessoas desafortunadas ou desencontradas: olhe, você não está sozinho. Tem pessoas que te amam e que te assistem, que têm interesse na sua causa, que em nome do Cristo Jesus tenta te trazer um alívio, né? Todas as ações seguem mais ou menos essa linha. Então, o socorro espiritual acho que é tema de extremo interesse para todos nós que estudamos, que trabalhamos, que temos ações no movimento espírita, porque ele perpassa, como eu gosto de usar esse termo, ele é um tema transversal em toda a atividade espírita, né? Todos os setores do espiritismo têm essa transversal que, em última análise, é um socorro espiritual. Se dá pelo socorro espiritual. Agora, o socorro espiritual por si só, ele se caracteriza essencialmente por esse trabalho de fortalecimento moral e espiritual por meio das combinações psíquicas, e isso só se pode fazer, como aqui diz, com muita paciência. Espíritos recalcitrantes, pessoas apegadas a indivíduos, tanto no plano carnal como no plano espiritual, apegadíssimos a questões antigas, questões pessoais, quando não muito invariável, as questões das paixões humanas, dos ressentimentos, e sabe-se o quanto é difícil trabalhar isso aí. E vencer todas essas recrudescências só é possível por um processo de muita paciência, muita paciência. Haja visto o que foi feito conosco, né? Como lembra sempre Jorge Alahá, nós estamos no nosso melhor estágio de nosso processo evolutivo. Isso é uma lembrança interessante e forte, né? Quando fazemos uma autoanálise, quem tem, né, isso já é do conceito espírita, vocês fazer a autoanálise antes de analisar o universo, quem consegue fazer isso vê, e a gente às vezes chega à conclusão que a gente não é grande coisa, não somos grande coisa. Então já fomos muito mais recalcitrantes ainda, já fomos muito mais teimosos, né? Já fomos muito mais apegados a coisas do plano material. E quanto trabalho a gente deu àqueles seres iluminados, mentores espirituais no plano espiritual, que tentavam nos resgatar e nos colocar no bom caminho. Então agora, isso vale para a gente compreender, né? Que nesse novo trabalho que a gente se propõe, é a nossa vez de ter um pouco de paciência. Se é que já temos conosco mesmo, né? Às vezes não temos paciência nem conosco. Mas esse é o dos segredos. Então, o tema socorro espiritual é um tema de grande importância. Grande importância. Então, todas as doutrinárias, toda a produção de documentos, livros, conhecimento, seja ele romanceado, seja ele como foi o código kardeciano, não importa, todos eles vêm com essa preocupação de nos dar um celeiro, um verdadeiro celeiro
de oportunidades que vêm do plano do socorro espiritual. Aqui nós vamos, através do esforço de André Luiz com Chico Xavier, nós vamos conhecer um trabalho em relação a isso aí. Eu acho que vai ser bastante oportuno para que a gente consiga adentrar, esmiuçar, trabalhar mais esse tema, né? Bom, eles descrevem aqui quem são os primeiros indivíduos espirituais que, nesse caso, estão também vivendo a experiência no vaso carnal, né? Ou seja, estão no educandário da Terra, e que nesse momento da leitura eles se encontram no plano espiritual através do processo de desdobramento, e esclarece aqui que são indivíduos que homogeneamente, né, eles têm essa preocupação de formar um grupo homogêneo. Então é um grupo que já trabalhou com questões espiritistas, né? Não sei se todos aqui estão bem a par do que quer dizer o termo espírita, o termo espiritista, embora eu também não seja a pessoa mais indicada para falar muito sobre isso, mas quando Allan Kardec começou a fazer a propaganda espírita a partir da divulgação dos seus primeiros livros, ele utilizou a palavra espiritismo, quando a palavra espiritista já era uma palavra comum, já era amplamente utilizada. E ele, quem lê aquele livro, O que é Espiritismo, que é um pequeno livro, e ali ele esclarece por que ele fez a escolha por esse nome. Por quê? Porque se ele utilizasse o termo espiritista, ele estaria tratando de todos os fenômenos e todas as crenças que antecederam o advento do espiritismo, e de toda sorte. Então tudo que fosse sobrenatural ou parecesse sobrenatural era enquadrado como espiritista. Era esse o termo utilizado para definir essa categoria de fenômenos, né? Que muitos deles realmente existiam e muitos deles eram apenas crença. Então Allan Kardec sentiu a necessidade de trabalhar um termo mais apropriado, que fosse mais definido, e assim o fez utilizando o espiritismo. São palavras quase sinônimas, né? E o próprio Allan Kardec tem o cuidado de esclarecer que o espiritualismo está contido no espiritismo, ok? O espiritualismo está contido no espiritismo, mas o espiritismo não é espiritualismo. Esse é um cuidado que tem que se ter, né? Espiritismo é uma coisa maior, mais ampla, né? Então, muitas das atividades de charlatanismo, de toda sorte de atividade que não se enquadrava no espiritismo, elas eram tratadas sempre como espiritualismo. E isso foi fundamental porque Allan Kardec viveu uma enxurrada de detratores, né, de pessoas que combatiam o espiritismo. E se ele tivesse adotado o mesmo termo, colocaria todo o esforço dele na vala comum do espiritualismo, né? Então, de cara, ele já, só no uso do próprio termo, ele já estaria sacrificando todo o esforço, todo o trabalho da codificação. Bom, então, aqui eles estão falando de uma assembleia que vai ocorrer, provavelmente ainda nesse capítulo, já que a gente só vai até esse trecho, né, da página 16, falando que é um grupo de mais ou menos 1.200 almas, 1.200 indivíduos desencarnados, todos também com méritos, né? Não estamos falando do mesmo mérito da obra feita, mas é do mérito de que no plano espiritual esses indivíduos
foram vistos como grande potencial de desenvolvimento, de aprendizado, né? Aquela história da sementeira, né? Então o plano espiritual vê que está jogando essa semente em terreno fértil, né? Que existem uma série de questões para serem trabalhadas nessa terra, né? Ela ainda precisa ser lavrada, precisa ser adubada, etc. Mas é uma terra promissora, né? Para a plantação dessa semente. Ok? Então, André Luiz se junta a esse grupo. E aí eu vou pedir a ajuda de Paty. Primeiro, esse ponto da descrição da Lua também me chamou muita atenção, porque não parece algo apenas poético de falar da Lua, né? Parece que há alguma coisa a mais. E na Revista Espírita, de 1858, Allan Kardec já havia, no item que ele fala sobre pluralidade dos mundos, dado algumas diretrizes sobre alguns mundos, Mercúrio, Júpiter e a Lua. Aí eu vou pedir até licença para ler um pequeno trechinho que ele fala. Ele diz assim: seguramente, sem conhecer a constituição física da Lua, e aí ele diz que na Lua não tem atmosfera e possivelmente não tem água, embora um estudo recente da Nature, publicado em junho de 2017, comprovou que há água enterrada na Lua, né? Mas até 1858 isso não havia sido detectado. Então, nós não sabemos dela o bastante para estarmos certos de que, se nós estivéssemos lá, poderíamos viver, assim como nós não podemos viver no seio do oceano, na companhia dos peixes. Pela mesma razão, se os ambientes da Lua constituídos para viver sem ar ou num ar muito rarefeito, talvez completamente diverso do nosso, pudessem vir à Terra, possivelmente seriam asfixiados. Então, o que eu quero dizer? Parece que a Lua, enquanto satélite da Terra, emana radiações eletromagnéticas que nós podemos perceber como a claridade lunar, mas parece que essa radiação também em outras formas de amplitudes, de comprimentos de onda, que os nossos olhos não conseguem perceber, que inclusive induzem ao sono noturno, né? E a descrição que ele faz, sua augusta serenidade refletia a paz divina, é algo que, além de poético, parece também bastante científico. Então, assim como nós também recebemos essa força, essa energia do Sol, que nós sabemos que é habitados por espíritos de Skol, né? E que é uma fonte que condensa muita energia, parece algo similar também vindo da Lua. E aí, mais na frente, ele fala, né, que os aprendizes que se candidatavam ao discipulado não tinham recursos de elevação para subir até aquele hemisfério superior, e que aí um dos representantes iluminado o suficiente fez esse ato de descer e aproveitou o período do sono em que nós podemos nos desprender da matéria para que ele fizesse essa assembleia e desse essa orientação, o que nos mostra que, não obstante o planejamento reencarnatório que nós temos, ou seja, espíritos hoje missionários, ou que encarnaram com uma função específica, por exemplo, de fazer avançar a ciência, ou de fazer avançar a educação em alguns aspectos, receberam lá, antes de encarnar, essas orientações. Mas mesmo quando encarnados, eles continuam com essa assistência, né? Sobretudo na fase do sono. Isso é interessante. Um outro detalhe que ele fala é que, nessa reunião, o instrutor Eusébio receberá estudantes do espiritualismo, como o Patrício explicou bem, em suas correntes diversas. E isso me fez lembrar de que o messianato de Jesus e após a sua crucificação, ressurreição, a continuidade das excursões de propaganda dos seus apóstolos, principalmente Paulo e Barnabé, ela se direcionou primeiramente para o povo eleito de Israel, devido a terem aquele solo fértil do monoteísmo e de ter já aquelas bases, aquelas primícias para receber melhor o Evangelho. Mas o que aconteceu? Depois da crucificação e da ressurreição do Cristo, o próprio Paulo converteu-se no apóstolo dos gentios porque percebeu que
os judeus, tão aprisionados à fé farisaica, acabaram não sendo mais tão receptivos como os povos que não tinham essa introdução monoteísta, mas tinham aquela fé sincera, aquele coração purificado. Então me fez lembrar porque André Luiz pergunta, então se trata de uma assembleia que agrupa indivíduos filiados indiscriminadamente? Ele não. Isso seria uma tremenda falta de tempo para o nosso recurso já escasso. A gente vai se voltar para aqueles que são estudantes do espiritualismo, porque eles já têm as sementes que a gente vai fazer germinar e frutificar. Então, foi bem copiando, né, pelo meu entendimento, aquilo que Jesus fez conosco. E aí, para finalizar meu comentário, uma última coisa interessante que eu achei, né? Que os participantes dessa assembleia, eles estavam lá porque tremem ante as tempestades naturais do caminho e hesitam no círculo das provas necessárias ao enriquecimento da alma. E foi bem isso que aconteceu na iminência da paixão do Cristo. O Cristo juntou os seus discípulos, fez o sermão do cenáculo na última ceia para preparar os seus apóstolos numa conversa íntima, né, direta, para o que ia acontecer. E os apóstolos pressentiam aquilo, né? E assim, no momento da paixão, no momento do teste, eles também tremeram. Pedro negou o Cristo 3 vezes. Muitos desertaram. Ao pé da cruz a gente conta de dedos quem estava. Maria de Nazaré, Maria Madalena, João. Basicamente os outros ou tinham sido perseguidos ou temerosos com o desfecho daquilo haviam dado no pé. Então é interessante porque o Cristo, após aquele momento, ele reaparece a muitos dos seus discípulos, né, para poder encorajá-los a dar continuidade na tarefa. E mais uma vez a excursão, né, que a gente está, e essa assembleia que a gente está testemunhando aqui no livro, copia isso, né? Bem, uma coisa que chamou atenção no estudo é na parte que Eusébio ia fazer um comentário, ia falar, ele vai falar no capítulo 2, mas André Luiz, pelo que pude entender, ele será discípulo de Calderaro. Calderaro tem uma equipe, Eusébio, por exemplo, que eu anotei aqui, Eusébio, apesar do constante acúmulo de serviços complexos, encontrava tempo para descer semanalmente a crosta planetária, né? E André Luiz não conhecia antes Eusébio. Ele conheceu Calderaro também um dia antes e sentiu uma simpatia como fossem velhos amigos. Mas a diferença de Eusébio para Calderaro é que Eusébio, aqui no início, trabalhava na zona intermediária entre a região superior e inferior. E já Calderaro não, trabalhava diretamente na crosta. Eusébio só ia uma vez por semana. Calderaro firme, trabalhando diretamente com os encarnados. Outra coisa que chamou muita atenção é o trabalho que parece bagunçado, mas não é. Na verdade, não é. Aqui, ó. O trabalho não apresentava continuidade substancial. Não tinha algo programado. Será assim. Na verdade, o problema vinha e eles resolviam. E parece, pelo que foi lido aqui, não era o trabalho de pegar, chamar e elevar, instruir. Na verdade, o principal do trabalho é evitar loucura, suicídio e os desastres morais. Porque aqui, ó, continuidade substancial. Era trabalho de improviso. Aqui também tem aqui, ó, não traçava programas quanto às particularidades. O escopo fundamental da tarefa, socorro imediato, era essa a função, socorrer. Acredito que tenha sido socorrer os trabalhadores e evitando-se, quanto possível, a loucura, o suicídio e os extremos desastres morais. Bem, Calderaro, como já tinha, prestava serviço ativo na
própria crosta, nessa edição mais nova, na página 13, aos irmãos encarnados, e Calderaro especializara-se na ciência do socorro espiritual. Pelo que eu pude ler aqui, parece que ele era médico psiquiatra, não tenho certeza, porque aqui tem uma parte que eu não trouxe, tem uma parte aqui, aqui, é a psiquiatria iluminada. Então, pelo que eu pude entender, parece que ele era médico psiquiatra, né? no plano físico. Né? Aí André Luiz, outra coisa que chamou atenção foi André Luiz tinha uma semana livre, ele tinha outras atividades. Como ele estava uma semana livre, ele pediu para ingressar na turma de Calderaro. E acho que os alunos, os discípulos, né, estavam em outra atividade, e Calderaro se propôs a ajudar, a ensinar André Luiz esse ponto. Essa parte que chamou também foi aquela parte de 1.200 pessoas, mas ele falou que 80% eram de aprendizes espiritualistas. Bem, aí Eusébio, não, o que eu ia falar, vocês já comentaram, porque eu li um pouquinho mais, achando que chegaríamos lá. O resto foi repetição. Eu queria que a gente analisasse aqui esse aspecto que eu fiquei com dúvida, até quando Paulo falou ali, em relação, que ele falou assim, que nessa reunião estariam 1.200, mas deu a entender que seria de desencarnados, né? E pelo que eu percebi aqui, no meu entendimento, nessa reunião tem tanto espírito encarnado como desencarnado. Daí o nome do próprio, né, o nome do próprio capítulo, que é entre dois planos. É porque ele trabalha tanto com espírito encarnado como com desencarnado. Ele lá na frente, ele diz que ele quando ele diz que desce, temos aqui, ele fala: o instrutor afeiçoou seu apostolado de assistência a criaturas encarnadas e a recém-liberta da zona física. Então ele trabalha muito, ele fala muito sempre que está atuando com encarnados, né? É muito forte. Ou aqueles que ainda estão impregnados. Ou ainda estão impregnados, mas de deixar o plano. E eu até me lembrei de é só um comentário, uma amiga que eu tenho, que ela é espírita e tal. E eu fiquei imaginando que ela pudesse receber assistência dessa equipe, porque ela é espírita, uma pessoa, mas ela tem filho. Então ela já tentou suicídio por diversas vezes. Aí eu fiquei pedindo ajuda para essa equipe ela participar dessas reuniões. Porque é uma pessoa que trabalha dentro dessa área, tem mediunidade e tudo, e tem uma tendência a cometer suicídio. É bem desse tipo, dessa especialidade dele aqui, né? Porque ele diz que especializar-se na ciência do socorro espiritual, naquela que entre os estudiosos do mundo poderiam chamar psiquiatria iluminada. É isso que ele sempre faz, por isso que ele criou essa equipe mais selecionada, né? Espiritualista, como ele diz, né? Mais seleta, para não confundir se fosse muita gente, né? É isso. Bem, boa noite. Só complementando o que o colega aí falou, eu, com relação a André Luiz, eu tive a oportunidade de assistir o filme, né, O Nosso Lar, e o livro. As outras obras dele eu não sei qual é a sequência, depois do Nosso Lar, qual é o livro que vem. Mas, observando o cenário que ele descreve aqui, né, você começa a ler, ele fala do plenilúnio, né, da lua cheia. Você consegue entrar naquele cenário, né, e imaginar a beleza não só da lua, como de toda a paisagem que está ali debaixo da luz da lua, né? Então aquilo ali dá uma
uma ideia de tranquilidade, de paz, né? E associado ao trabalho que eles vão desenvolver ali, que eles estão desenvolvendo. Quer dizer, dando a oportunidade a todo mundo que está ali de ser assistido, né? A tônica que a gente sente nesse início do trabalho é que ali foram selecionadas 1.200 pessoas, né? Sendo que parece que 80% dessas pessoas estavam mais ou menos no mesmo nível de necessidade espiritual e que todos vão ser assistidos, né? Aí que a gente fala da organização ou desorganização, né? Eu acho que é muita organização, porque todo mundo ali vai ser assistido, os socorristas, né? A tônica também de todos os socorristas é que eles são de uma tranquilidade incrível, irradiam uma luminosidade, uma energia, né? Então, o que eu senti de muito forte nesse livro, né? Como em boa parte também do nosso lar, é essa preocupação em assistir a todo mundo que precisa e dessa forma fraterna, dessa forma de transmitir paz, de resolver o problema de cada um de acordo com as suas necessidades. É isso. Ok? Está tudo sendo bem esclarecido. Eu achei muito importante também ter destacado que o amparo fraterno era de imediato pela libertação do sono, que é muito importante, né? Que ele destacou. E gostei muito também do destaque que Paty fez sobre a Lua, da referência que ela fez. Então, para mim, está tudo bem esclarecido. Importante aqui é essa certeza absoluta de que todos nós somos amparados. A misericórdia divina ampara todos, sem discussão, né? Sem discriminação nenhuma, todos nós somos amparados nas nossas necessidades. Isso aí que eu achei mais importante, essa certeza que nós todos temos do amparo divino em qualquer circunstância da nossa vida, em qualquer etapa, em qualquer independente de qualquer situação. Há sempre um recurso, né? Mesmo que a gente não tenha consciência, mas estamos sendo amparados. E uma coisa importante também porque sempre como meu pai sempre cuidou de terras, essas coisas todas, de fazenda, a gente sempre ouviu falar dessa energia da Lua, dessa função, né? Da Lua influindo nas nossas vidas, na vida dos animais, na vida das plantações, na vida... as pessoas do campo têm essa certeza da influência tanto do Sol quanto da Lua, né? Os indígenas também, né? E aqui ele deixa claro essa influência, né? Isso para mim também foi bastante interessante. Até para os bichos, né? Parirem quando a Lua vem, a Lua cheia. Se está nos 9 meses, basta esperar a Lua mudar. Quando a Lua muda, aí eles dizem a força da Lua vai fazer com que as fêmeas deem as crias, né? E tem algumas crenças também de cabelo, cortar na lua, né? Na lua cheia, que faz crescer o cabelo. Então, são coisas populares, né? Que às vezes a gente acha que é lenda, mas na realidade tem um fundo de verdade. Com relação a esse ponto que ele já falou aqui, de encarnado e desencarnado, esse encontro das pessoas é através do sono? Não, os encarnados estão sendo conduzidos através do fenômeno do desdobramento, né, no repouso do sono. Tem uma sutileza aqui importante que eu gostaria de rever com vocês, se é que eu entendi direito a leitura. Porque a gente está lendo junto, eu não li antecipadamente, então
Mas, na verdade, esses 1.200, esse grupo, me ajude a concluir se essa minha colocação está correta, são indivíduos selecionados para receberem um curso, um treinamento. Eles vão ser preparados para poder promover socorro espiritual na orbe, né? Então, aqui é um efeito multiplicador, né? Isso é importante, essa sutileza, né? E aqui fala, ainda inaptos, eles ainda estão inaptos, por isso que precisam ser preparados, por isso que precisam ser treinados, obviamente, né? Contudo, eles nutrem fervorosas aspirações de colaboração no plano divino. Então, nós vimos lá no fogo do obreiro da vida eterna que ninguém engana ninguém no plano espiritual, né? O fogo purificador. Ninguém engana ninguém, né? O halo que reconhecia quem realmente estava com arrependimento, né? Então são indivíduos que realmente trazem esse germe do amor divino, embora ainda estejam envolvidos nas teorias ou crenças ou recursos espiritualistas, né? Então eles agora vão ser preparados no plano espiritual. Então, mais uma definição desse grupo exemplificam a boa vontade, exercitam-se na iluminação interior, que é a premissa básica do Espiritismo, olhar para dentro de si mesmo, por meio do esforço louvável, né? Então são aqueles que estão prontos realmente para receber, só falta realmente a orientação. É interessante entender uma coisa, quando nós falamos de espiritismo, falamos de espiritualismo, né? E aí é interessante a gente compreender nesse contexto o materialismo, certo? Vamos pensar o seguinte, quem são os indivíduos mais acessíveis a aprender a doutrina espírita? Seria um grupo de materialistas ou um grupo de espiritualistas? Creio eu que seria um grupo de espiritualistas. Eles já estão mais perto, né? Embora possam ter crenças excessivas, equivocadas, de coisas que são irreais, né? E aí você vai ter que podar isso. De qualquer maneira, você vai ter que educar essa expectativa deles. É muito mais fácil que aqueles do plano material, né? Aí eu me lembro bem do livro Paulo Estevão. Paulo já tinha se entendido com Barnabé, já tinha assumido todas as prédicas, já estava com aquele verbo fantástico, né, magnetizando todos onde passavam, e ele guardava dentro dele o desejo de pregar em Atenas, o berço da filosofia grega antiga, né? Terra de Sócrates, Platão. E aí ele tinha um desejo muito grande de ir para lá, exatamente nessa excursão que ele conhece um tal de Lucas, ou Lucano, para quem quer o termo mais no latim, né? Lucas, né? Era Lucano e depois ficou Lucas. Então, nessa excursão, a decepção dele, quando a forma com que ele foi recebido e a forma com que desdenharam, permitiram por uma educação e por uma questão de rito que ele se apresentasse, mas isso também foi a muito custo. E aí ele faz um discurso lindo, mas completamente vazio naquelas mentes que estavam de espectadores. Muito pelo contrário, desdenharam, achava mais um louco no mundo, né? Percebe? Então veja como é difícil. Aquele grupo de Atenas já se achava no topo da cadeia filosófica, né? Então, para convencê-lo de qualquer coisa, precisaria assim como a ciência está hoje, né? A ciência, seja ela acadêmica ou a ciência forense, toda ela se acha já no topo do conhecimento. Então, há dificuldade. Então,
Patrícia lembrou bem, quando ela fez a introdução dela, lembrou bem esse aspecto, né, de que para um melhor proveito, eles estão trabalhando com indivíduos que têm todos uma mesma mentalidade, uma mesma visão sobre essas questões. Se for trabalhar em indivíduos materialistas, vai ter que ser uma outra abordagem, né? E assim sucessivamente. Então você vai precisar de provas mais materiais, outro você vai ter que podar. É importante lembrar, e talvez eu não tenha sido tão feliz quando eu citei que do ponto de vista do espiritualismo estão todos os fenômenos reais, mal compreendidos, e fenômenos também que é objeto de charlatanismo. E aí depois eu disse que, na verdade, tudo isso faz parte do espiritismo. Claro que o espiritismo não existe isso, mas veja, o espiritismo consegue separar muito bem uma coisa da outra, né? Só para ver se eu fui feliz no que eu disse, para não causar mal entendido, né? Obviamente, não há espaço para charlatanismo no espiritismo, embora muitas entidades, instituições e pessoas, até por fascinação, acabem usando a doutrina para pregar isso aí, mas não se sustenta, né? Então, esse é um ponto importante. Com referência, eu gostaria de citar também o seguinte, já que temos um pouquinho mais de tempo, praticamente todas as obras da literatura romanceada do Espiritismo, ela é muito rica em minúcias de descrição do ambiente, da psicosfera, do quadro da natureza que se apresenta. E quando eu converso com algumas pessoas, eu particularmente gosto disso. Por exemplo, no livro Paulo Estevão, né, Emmanuel discorre sobre a topografia, sobre o urbanismo das cidades, né, mostrando em detalhes. Então, para mim, que uso muito história no meu trabalho acadêmico, para mim é fantástico, né? Conhecer Corinto pelos olhos de Emmanuel, suas ruelas de há 2000 anos, é fantástico. Mas a maioria das pessoas que eu converso, quando vamos falar dessas obras, ficam entediados, exatamente muito por causa dessa pressa de querer entrar logo nos entretanto do livro, né? Talvez esse velho hábito de preguiça de ler. Eu acho isso muito interessante pontuar, porque tem muitas pessoas que começam a ler e não conseguem transpor nem essa etapa do livro, que trazem informações singelas. E por que isso é importante, né? Veja só, essa é uma das obrigações do Espiritismo, nos ensinar a ter um outro olhar a tudo que nos cerca. Nós somos seres muito bitolados, olhamos tudo muito... Sabe o animalzinho que puxa a charrete, que o dono bota logo aqueles 2 tapa-olho para ele não ver que do lado tem um matinho verde, para ele não parar e querer comer, para ele só olhar a estrada, né? Então, a vida prática, muitas vezes nos colocam isso aqui, e a gente não olha. Você está passando do lado de um maravilhoso jardim, e não só olha ali o seu cotidiano. Está vendo uma criança sorrir? Não olha para a criança, né? Está vendo a esposa se desmanchando de alegria e ele não enxerga, só está pensando ali na conta que tem para pagar. E assim sucessivamente. Então, uma das coisas interessantes que a gente tem que ver, que eu considero uma obrigação do Espiritismo, embora não só do Espiritismo, mas de toda a literatura, mas é que nós consigamos dar um outro treinamento para o olhar que nós temos a tudo que nos cerca, olhar com outra beleza, seja a beleza da produção divina na natureza, in natura, ou seja, pela produção do homem mesmo. O homem produz coisas maravilhosas, né? Um edifício como esse aqui, há 100 anos atrás, seria um espetáculo, uma coisa absurda. Hoje nós temos inúmeros, mas cada um é bonito que o outro, e a gente não admira. Passamos
passamos de cabeça baixa, não olhamos nada disso. Então, isso eu acho muito importante, tá? Muitas pessoas desistem de determinadas leituras por causa de coisas belas como essa, né? Então, essa é uma coisa que eu queria chamar a atenção. O Celso, né? César, imperador, como é que eu esqueço o nome desse? César, Ave César, e Augusto ainda, é mole? É mole não. Então, aqui você perguntou qual é a sequência do livro, talvez no verso do seu dê a sequência, né? Então, nós já estudaram aqui, eu não participei do nosso lar, depois os Mensageiros, é o segundo, não participei, Missionários da Luz, participei, Obreiros da Vida Eterna, então nós estamos no 1, 2, 3, 4, no quinto livro da série André Luiz, mas não tenham pressa não, que ao todo aqui são quantos? 13. Ok? Isso se ele não psicografar outro daqui até lá, né? Ok? Bom, eu acho que eu tinha mais alguma coisa antes de passar para a parte aqui, deixa eu ver o que é. Não, eu acho que tá bom. Acho que a gente pode fazer rodar. Sim, não. Que Raimundo colocou ali. Aqui está bem claro, aqui a gente vê essa questão da hierarquia, né? Existe uma frase muito comum no meio luterano que a gente tem que prestar atenção nisso. Os luteranos têm uma frase que eles falam assim: a casa do Pai não pode ser desorganizada. A casa do Pai não pode ser desorganizada. Tudo é organizado. Isso é uma visão muito, né, saxônica, né? Nós, com influência latina, somos um pouco mais largados, sem querer ofender a nossa origem, mas basicamente eles são muito rigorosos, são muito disciplinados, né? Tudo é muito organizado, né? Então, a casa do Pai realmente não pode ser uma bagunça, né? O plano divino não pode ser uma bagunça. E aqui eles falam dessa questão da hierarquia. Mas não é aquela hierarquia que nós conhecemos no nosso plano aqui de chefe, nada disso, ela é natural. É um magnetismo de liderança, de conhecimento, de respeito natural. Ninguém se faz líder no plano espiritual porque fez um curso de líder, de coaching ou de qualquer coisa, e aí pega o certificado e fala aqui, ó, agora me respeite. Não existe isso, né? As coisas se dão lá pela transpiração, né? Pela inspiração, né? E pelas intenções, pelos propósitos, né? E aqui a gente vai ver o seguinte, pelo texto aqui dá a entender que antigamente se usava muito o termo preceptor, né? Eu não sei nem se seria adequado, mas quem vai ser, aqui dá a impressão que quem vai regenciar esse trabalho, vai ser o regente desse trabalho, vai ser Eusébio, né? Mais à frente, aqui diz, Calderário, porém, recebia-lhe a orientação de conformidade com o quadro hierárquico. Provavelmente vão se revelar outros personagens importantes, né? A questão do feixe de varas, né? Não é uma ou duas pessoas que faz, né? Sempre é um grupo, né? Então, agora sim, porque a preocupação de Raimundo estava muito nessa questão eu me perdi um pouco na sua preocupação, era... Eu acho que não é a psiquiatria, não. Não, pois bem, esses trabalhadores, quando chegam nesse estágio, eles reúnem uma série de capacidades, tá? Obviamente, cada um deles tem uma especificidade, né? O que a gente chama no comum, as suas verticais, tem inúmeras verticais. A medicina, a psicologia, não sei o quê, né? Então, a teologia, e geralmente esses reúnem um mínimo de conhecimento de todas essas vertentes, né? Obviamente, mais adiante a gente vai compreender o papel de cada um, a importância de cada um, os conhecimentos de cada um, como vimos nos outros livros, né? E provavelmente deverão surgir outros personagens aqui importantes para o trabalho do livro.
Duas coisas aqui, relendo, me saltaram, né? Me assomaram aqui a atenção, especialmente. Primeiro é que Patrício estava comentando em relação ao ambiente. Veja que um lugar assim que a gente poderia pensar ideal para esse tipo de palestra ou assembleia seria um templo ou uma igreja. Mas em geral, e no próprio filme Nosso Lar, a gente vê isso. Em geral, se prefere palestras junto à natureza, né? Ao ar livre. Exato. E aqui ele faz uma descrição minuciosa, né? Ele fala dos cúmulos no céu, da vasta planície, fala do luar, que a gente já comentou, das árvores robustas que se alinhavam como se fossem sentinelas, né? Do vento que passava cantando em surdina. E parece isso, a influência da natureza, que acaba exercendo uma força, né, sobre aquelas pessoas, acaba aflorando a sensibilidade para ouvir aquele discurso das verdades eternas. Quando nós fazemos, por exemplo, não sei se todos têm hábito ou já tiveram essa experiência, mas um piquenique num parque. Teve uma experiência que para mim foi muito marcante quando eu fui no Jardim Botânico no Rio. Eu nunca tive uma experiência tão maravilhosa como aquela. A energia das árvores é algo extraordinário, né? Quando a gente vai num jardim zoológico, num ambiente desse, é diferente. E parece que esses recursos da natureza são utilizados para que aquelas impressões se impregnem mais na memória de uma forma mais marcante, né? Uma outra coisa que eu achei interessante, que na primeira leitura me passou despercebido, é aqui na minha edição, na página 14, ele diz assim, fazendo uma descrição sobre o assistente, né? Para isso, o missionário atuante era compelido a conhecer profundamente o jogo das forças psíquicas, com acendrado devotamento ao bem do próximo. E quando a gente estuda o livro dos médiuns, a gente vê que esse jogo das forças psíquicas é fundamental, tanto no exercício do mediunato, principalmente no exercício da mediunidade de efeitos físicos, né? O esforço da vontade e a força que o médium tem para poder desenvolver a sua capacidade, mas sobretudo quando nós estamos empenhados a realizar uma missão importante, esse jogo das forças psíquicas vai ser o determinante para que a gente tenha sucesso ou fracasso. Porque se o esforço da nossa vontade for incerto, né? Se a gente for trôpego na nossa marcha, se a gente der para trás, por mais bênçãos, por mais orientação, por mais assistência e amparo que a espiritualidade superior nos destine, nós não vamos aproveitar. Nós não seremos instrumentos compatíveis, né, ressonantes com isso. E mais, se ao contrário a gente se contrapor a esse esforço, tanto pior. Então, quando ele fala de compreender o jogo dessas forças psíquicas, é também contribuir para que esse esforço da vontade, se não estiver bem afinado, que ele também faça uma atuação para que as pessoas se reajustem e possam seguir com aquilo que foi planejado, né? O jogo das forças psíquicas. Aí você vê, tem aumentado. Em 2013, eu tinha uma reportagem sobre suicídio. Em 2013, no mundo foram quase 800 mil pessoas que cometeram suicídio. Depressão, feminicídio, o marido mata a mulher, depois se mata. Teve um caso de em 2016, um empresário engenheiro. Não tinha histórico, não tinha passagem pela polícia, pessoa querida, noticiou muito. E ele não estava bem financeiramente. Deus me perdoe, espero que seja protegido no plano espiritual. Mas ele chegou em casa, atirou, matou a esposa, os 2 filhos, jogou da janela e ele se jogou. Não tinha passagem pela polícia, uma pessoa querida, não brigava. Aí, você lendo aqueles livros de Divaldo, que Manuel Filomeno de Miranda, até Flávio comentou semana passada um pouco, parece que Manuel Filomeno de Miranda
trabalhou muito com obsessão e desobsessão. E tem na obra Painéis da Obsessão e outros. Como tem também entidades que são especialistas em hipnotizar e fazer a pessoa se jogar, se matar. E você vê casos de pessoas que você não teria explicação para cometer suicídio, ou entrou em depressão ou brigou. Mas existem 2 caminhos para não acontecer isso: é melhorar o cérebro e melhorar o coração. E André Luiz questiona como melhora o cérebro. Leituras edificantes. E isso já pode ampliar para conversas edificantes. E o coração, amando o próximo. E como se ama o próximo? Comece servindo. Saia da concha doméstica. E também nós vemos até dentro de casa espírita, sem perceber, dentro de uma mediúnica, acabou a mediúnica, a porta ali, dentro da casa espírita, dentro de uma igreja, qualquer lugar, você sintonizar com o que não deve. A questão do suicídio, em tese, alguns grupos que tinham oportunidade de estudar, etc., e que tenha um acesso mais fácil às questões divinas, vamos dizer assim, de qualquer religião, em tese estariam mais preparados para enfrentar o desafio do suicídio, por exemplo, né? E a gente vê que no próprio movimento espírita se conta numa quantidade significativa a quantidade de indivíduos que, mesmo participando de tudo isso, eles acabam resvalando na vala. Então, isso é um alerta muito importante, porque ninguém está isento disso, né? E esse jogo de ideias, esse psiquismo, ele vem de vários planos, né? O mais importante é o que ele brota dentro de si próprio, né? E aí, se ele não tem essa guarda, as defesas caem e aí ele fica sujeito a todo tipo de coisa, né? Então, essa é uma coisa importante. Quando a gente... Aí uma outra coisa que você falou que é importante sobre essas questões... você falou bem en passant, mas no processo reencarnatório, às vezes a gente pensa que o projeto reencarnatório ele é automático, né? O tal do automatismo. Não é bem assim. O Jorge Alahá, de novo, eu me recorrendo a ele, mas Jorge Alahá vai dizer que a gente pode enxergar os nossos débitos como um gráfico. Você olhar um gráfico, você tem como se fosse um gráfico. Então, o indivíduo que ele tem uma tendência a suicídio, ele às vezes não tem só isso. Ele tem uma tendência à pedofilia, às vezes tem uma tendência a outra coisa, tem tendência... Então, ele tem uma série de conflitos ali, né? Aliás, todos nós temos uma série de conflitos, não é só esse quadro, né? Todos nós temos uma série de conflitos. Nós trazemos E assim, o que ele explica? Olhando para esse gráfico, aquelas coisas mais marcantes, mais decisivas, que estão no topo, se você olhar no gráfico, aqueles gráficos que vão mais alto, esses são os elementos em si que devem ser trabalhados na primeira oportunidade. Quando você sanar com isso, aí você vem para os outros elementos. Ele brinca dizendo que, em última análise, você vai ter que resgatar aquela formiga que você matou, entendeu? Você pisou aquela barata que você matou, né? Então você vai eliminando, pouco a pouco, esses grandes transtornos de personalidade e débitos até zerar, entendeu? Só, me lembrei agora pertinente nessa questão. Será que a gente também não pode interpretar esses jogos, né? Psíquicos, força, né? Não podemos jogar também com a questão do ego, com a questão das sombras, né? Porque essas forças psíquicas são também as lutas que a gente tem diariamente com as nossas sombras, né? Com as nossas imperfeições, com nossos problemas, e com o nosso ego, que grita a todo instante, né? Que quer evidência, que quer destaque, etc. E a gente, com essa formação espírita, querendo elevação, teríamos que dar preferência, né?
as coisas espirituais. No entanto, o ego briga, todo mundo indo, né? Muito bem, Beth, Eu acho que também por isso que a vai palavra-chave do socorro espiritual é paciência. Porque tudo isso vai sendo burilado um a um. E aí também ele fala que o suporte que eles dão também é para as pessoas terem coragem e terem, né, perseverança e conseguirem ter coragem no enfrentamento, né, das questões. Eu acredito, não sei, né, minha interpretação, que é mais essa questão interior.